É uma alegria, como eu falei, estar aqui hoje, estar aqui podendo participar, celebrar ao Senhor juntamente com cada um de vocês, ver a igreja junta, reunida, o corpo aqui junto, reunido. Eu quero compartilhar um texto, quero compartilhar algo que está no meu coração para dividir aqui com você. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, no verso de número 1. Lucas, capítulo 7, verso 1. Eu quero ler até o verso 10. Tem aqui um pequeno relato de algo que aconteceu com Jesus, e eu quero usar esse texto como base para a minha mensagem. O texto diz assim: tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião doente e quase à morte, a quem o seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com os soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. E ao outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo do centurião saudável, restabelecido. Esse relato ele é interessante por alguns aspectos, principalmente porque Jesus ele frequentemente estava em Cafarnaum. Algumas pessoas dizem até que ele vivia ali, morava ali naquela região, habitava aquela região, a maior parte dos seus dias se despendia ali. Ele tinha amigos naquela região e ele convivia ali. E ele tinha ministrado algumas palavras. Se você for ler ali o capítulo 6 de Lucas, ele tinha ensinado ao povo, ele estava proferindo algumas mensagens, alguns sermões, e ele termina essas mensagens e ele retorna para a cidade. E existia ali então um homem, um centurião, um homem que era responsável, uma autoridade militar naquela cidade. O centurião ele é um soldado romano, responsável por uma tropa, por um determinado grupamento militar, e ele era o responsável naquele lugar. Existia um homem, uma pessoa que trabalhava para ele, que estava doente. E o primeiro aspecto que eu vejo aqui nesse texto, quando eu olho esse texto como um todo, dou um passo atrás e vejo ele como um todo, eu vejo que nós muitas vezes temos necessidades. O ser humano em si, nós temos diversos momentos em nossas vidas que nós precisamos de algo. Aquele homem, como centurião romano, ele tinha uma autoridade, ele tinha um poder, ele tinha a autonomia até mesmo de talvez trazer um médico, trazer condições, trazer soluções para aquele seu servo. Talvez se fosse o servo de uma pessoa comum, ou se fosse uma pessoa comum mesmo, que não tivesse recursos, não poderia buscar um médico ou medicamentos, ou uma alternativa para curar a doença daquele homem. Certamente esse centurião já tinha tentado maneiras de fazer isso, já tinha buscado alternativas para que ele pudesse então encontrar saúde naquela pessoa a quem ele estimava tanto. Mas nós sabemos que existem determinadas situações em nossas vidas que não existe solução, não há um recurso que possa suprir as nossas necessidades. Muitas vezes em nossas vidas não é a questão financeira, não são os recursos materiais que vão trazer solução. Talvez em nossas vidas, os problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia não é uma solução material que vai resolver os problemas. Muitas vezes nós precisamos de um suporte no físico, na saúde, na alma, no nosso espírito, nas nossas relações familiares. Nós temos diversas necessidades em diversas áreas.
em que nós não encontramos uma solução naquilo que é material, naquilo que é humano. E esse homem, esse centurião, eu acho bastante interessante o versículo 3, quando ele fala assim, Lucas 7:3, ele ouviu falar de Jesus. Esse homem, em algum momento da sua vida, como Jesus transitava muito naquela cidade, circulava muito ali por Cafarnaum, certamente alguém tinha visto ou tinha convivido, ou havia algum discípulo de Jesus que também conhecia esse centurião. Em algum momento, uma pessoa conhecida em comum, uma pessoa que tinha tomado conhecimento de quem era Jesus Cristo, chegou para esse centurião e testemunhou. Falei, olha, eu conheci um rapaz, um jovem aí da Galileia, que anda por aqui, pela cidade de Cafarnaum, e ele faz milagres, ele opera maravilhas, ele faz coisas serem transformadas, situações serem transformadas. E aí aquele centurião, um homem de uma posição de autoridade, numa posição militar, numa responsabilidade grande na região onde ele vivia, ele então decide chamar aquele a quem ele ouviu que seria uma solução. Ele recebeu um testemunho, e quando se ouviu falar de Jesus, ele falou, opa, pode ser que aqui tenha então uma alternativa. E esse centurião chama Jesus Cristo, e ele entende que Jesus é a solução para a sua vida. Jesus passa a ser uma solução para o problema que ele estava administrando, a situação do seu servo que estava ali. E aí entra então uma situação que eu acho bastante interessante. O centurião era um homem conhecido, era um homem que contribuía com algumas pessoas, e aí então os líderes religiosos que foram chamar a Jesus, eles chegam até Jesus e eles fazem um pedido, e ao fazer esse pedido, eles colocam uma base, uma situação para que Jesus tivesse uma motivação para curar aquele homem. E o verso 4 diz assim, chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência, este homem merece que faças algo, que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. E aí eu começo então a entender um pouco, começo a perceber um pouco de como nós, seres humanos, no nosso dia a dia, nas nossas situações, nas nossas dificuldades comuns, nas nossas circunstâncias diárias, como nós muitas vezes queremos nos relacionar com Deus. Nós usamos uma base, usamos uma maneira de relacionamento com Deus, que é aquilo que nós fazemos, aquilo que exteriormente nós realizamos. Os líderes religiosos, e o texto fala isso, né? O verso 3 diz que o centurião enviou líderes religiosos, ou autoridades, ou anciãos, talvez na versão da sua Bíblia aí, dos judeus, para falarem com Jesus. E aí então aqueles homens, ao chegarem para Jesus, com o conceito da religião, com todo o entendimento da religião, eles falam para Jesus, olha, esse homem merece que você faça algo para ele, porque ele nos ajuda, porque ele construiu algo material para nós. Jesus, muitas vezes, ele sabia o que aqueles homens estavam pensando, qual era o sentimento deles, e ele não estava querendo barganhar ou trocar a sua bênção, ou a bênção para aquele rapaz que estava doente por conta disso. Mas mesmo assim ele se dirige. E aí eu começo então, quando nós lemos isso, eu percebo, começo a entender que nós muitas vezes, ao nos relacionarmos com Deus, nós queremos usar algo em troca. Às vezes a gente pode pensar assim, Deus me abençoe porque afinal de contas eu me vesti tão bonitinho hoje para vir ao culto. Pus uma camisa bonita, pus uma roupa social, uma calça, estou usando um sapato aqui que está apertando um pouquinho o meu dedo, por isso eu mereço algo do Senhor. Senhor, me abençoe porque num domingo de tarde ensolarado como esse, faltam poucas semanas para acabar o horário de verão, poderia estar aproveitando o meu domingo um pouco mais, curtindo com a família. Eu abri mão de tudo e eu vim para o culto. Senhor, me abençoe, porque afinal de contas, no momento de dízimos e de ofertas, eu contribuí com um valor. Muitas vezes nós agimos como aqueles homens, como aqueles religiosos daquela época ali que chegaram para Jesus e falaram, Jesus, abençoe esse pedido, porque afinal de contas, esse centurião construiu algo para nós. Ele nos deu algo de material. Muitas vezes, na nossa mente, nós achamos que Jesus aguarda de nós algo a realizarmos, algo a fazermos, algo material.
Senhor, se eu acordar todos os dias às 5 horas da manhã e investir 1 hora orando, o Senhor vai me abençoar? E aí eu digo para você, depende. Depende da motivação do seu esforço, da sua oração. Você vai fazer isso para receber algo? Então não faça. Porque isso é religião. É cumprir uma regra para tentar receber algo de Deus. Agora, se você acordar diariamente bem cedo e investir um tempo orando, para que você possa estreitar o seu relacionamento com Deus, para que você possa ter uma intimidade com Deus, para que você possa fazer com que Deus participe da sua vida, aí faça, aí invista o tempo. Não coloque a base da sua relação com Deus em cima de coisas ou de atitudes que você tem que fazer. Deus me abençoe, afinal de contas eu nunca falo nenhum palavrão. Deus me abençoe, afinal de contas eu procuro fazer tudo sempre certinho. Essa é uma base errada para nós podermos tomar as nossas decisões espirituais. Mas o texto ele mostra um outro aspecto. Quando nós continuamos lendo, aí ali no versículo 6, o texto diz assim: Jesus foi com eles, já estava perto da casa, quando o centurião mandou os amigos dizerem a Jesus: Jesus, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Esse homem, o centurião, ele entendeu que a relação dele com Jesus não estava baseado naquilo que ele fazia. Ele, centurião, não chegou para Jesus e falou: olha, Jesus, não precisa vir aqui, o Senhor vai me abençoar, porque afinal de contas eu construí a sinagoga aqui para os seus compatriotas, os judeus, os religiosos, e o Senhor já várias vezes pregou ali naquela sinagoga, e aí eu construí ela, então por isso o Senhor vai curar o meu filho, o meu servo. O centurião não pensava assim. Esse era o pensamento, era a forma de agir dos religiosos da época, dos religiosos que estavam ali em volta. Eles queriam que o centurião fosse abençoado, para que talvez o centurião continuasse contribuindo com eles. A intenção daqueles religiosos era continuar fazendo uma troca com Deus, como eles trocaram a vida toda. Mas o centurião tinha uma forma diferente de pensar. E ele continua falando, o texto continua aqui no verso 8, e o centurião diz assim: pois eu também sou um homem sujeito à autoridade. E aqui o centurião demonstra reconhecer e crer que Jesus Cristo era poderoso para executar algo na vida dele, sem que dependesse de uma atitude do centurião. Isso é importante, isso nós precisamos entender. O segredo desse texto, se é que pode se chamar assim, não poderia falar a palavra segredo, mas o ponto principal desse texto está aqui. Quando o centurião fala assim, eu reconheço que eu sou um homem sujeito à autoridade, e eu reconheço que o Senhor é uma autoridade. E aqui começa o ponto principal desse homem. Ele começa a entender que Jesus Cristo era uma autoridade espiritual, que ele deveria se submeter a ela. Independente de onde Jesus estivesse, se Jesus estivesse na casa dele, ou fora da casa, ou em outro lugar qualquer, ou em outra cidade, o centurião reconheceu que o senhorio de Jesus, reconheceu que crer em Jesus era o ponto principal para alcançar algo de Deus. Esse ano, nós como igreja, como Comunhão Cristã Aba, nós temos um mote, temos um tema, isso, obrigado, um tema, que é herdeiros da justiça. Nós somos herdeiros da justiça. E o que é ser herdeiro? O que é ter uma herança? Nós precisamos entender um pouco isso. Nós precisamos entender melhor o que é isso, para que nós possamos posicionar a nossa forma de crer, a nossa forma de nos relacionarmos com Deus, para entendermos qual é a herança que nós temos. Aquele centurião, ele entendeu que se ele cresce em Jesus Cristo, ele receberia algo. Ele entendeu que não era por aquilo que ele fez para Jesus que ele recebeu, mas pela forma como ele creu. Então você vai se tornar um herdeiro a partir do momento que você crê. Esse ano, curiosamente, o ano que passou, na verdade, desde setembro do ano passado, por conta de uma atividade de trabalho que eu tenho, de uma atividade profissional,
Eu estou lidando com uma situação, eu presto consultoria em uma empresa que tinha alguns sócios, 4 sócios, e um dos sócios faleceu o ano passado, em setembro. Era uma mulher de 68 anos, médica, faleceu ali de uma doença renal, e ela nunca se casou, nunca teve filhos, era uma pessoa solteira, e tem 7 irmãos. E eu estou envolvido por conta das questões, existem pelo menos 3 empresas das quais ela era sócia, e nós estamos trabalhando junto com os contadores, com os advogados, para levantarmos todos os dados, tudo que ela tinha direito, todos os valores e os haveres que ela tinha. E eu estou me envolvendo com esse processo de inventário, e eu estou discutindo e descobrindo um pouco a respeito do que é uma herança, quem tem direito a uma herança, quais são os aspectos legais para que essas pessoas ali, os 7 irmãos dela, possam acessar alguma coisa dos bens e da riqueza que ela acumulou ao longo de mais de 50 anos de medicina que ela exerceu. 40 e poucos anos de medicina lá que ela exerceu. E aí você começa a perceber alguns detalhes, que não é simplesmente você ter um parentesco que isso te dá direito. Existem algumas posições, existem algumas situações. Normalmente, quando você fala de uma herança, né, tem o pai, a mãe, o filho, e aí se morre o pai ou a mãe, o filho é herdeiro, mas nesse caso ali, para mim particularmente, tem sido muito educativo, porque não existem essas figuras, só existem outras pessoas. E aí você começa a ver as brigas, as discussões que existem, os interesses e os desafios que são ali, os próprios familiares entrarem num acordo. E aí eu começo a ver, esse assunto de herança ele é importante. Passaram-se alguns meses, né, viramos o ano aqui, final de dezembro, ali, começo de janeiro, o pastor Marco Aurélio esteve lá em Curitiba, conversando com o Pio, e falou, olha, o tema é sobre herança. Olha, eu aprendi algumas coisas no ano passado que eu acho que vão ser úteis para mim ao longo desse ano, para que eu possa compreender. E um dos aspectos que nos dá acesso à herança, ou que no caso nesse aprendizado que eu estou tendo ali de um caso particular de trabalho, é o sangue, são os familiares. Quem são os irmãos? Quem são aqueles que são originários do mesmo pai, que pertencem à mesma família, visto que não tem herdeiros descendentes, então herdeiros na maneira lateral, porque são do mesmo sangue, são da mesma família, têm o mesmo sobrenome. Esses passam a ter direito. Quando nós olhamos esse texto aqui do centurião, e o centurião percebe que a relação com Deus, ela não está baseada no que você faz para Deus, mas do quanto você crê em Deus. Por que isso muda? Por que isso se torna tão diferente nas nossas vidas? Abra comigo, por gentileza, sua Bíblia aí, vire umas folhas aí um pouco para frente. Romanos capítulo 10. Quero ler os versos 9 a 13. Esse texto ele mostra exatamente o que aquele centurião romano tinha no seu coração. O texto diz assim, Paulo ao escrever aos Romanos, ele fala assim, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, aí você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça. Então, se você é um herdeiro da justiça, saiba que você vai herdar algo se você crer. E não se você fizer, mas se você crer. E o texto continua, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Verso 12, não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meu irmão, nós precisamos entender que a nossa relação com Deus, para que nós possamos ser herdeiros da justiça, ela está baseada inicialmente na fé, na maneira como nós cremos em Deus, na forma como nós nos relacionamos com Ele. Nós não nos relacionamos com Deus de uma maneira material, de uma maneira a fazer uma barganha. Por muitas vezes nós temos ensinado, como Andréia ministrou hoje no momento de dízimos,
que dizimar e ofertar é um ato de gratidão a Deus, não é um ato de obrigação, não é um boleto. Se dizimar e ofertar fosse uma obrigação, eu poderia recolher aqui os CPFs de vocês e emitir um boleto em nome da igreja, mandar lá para a sua casa para você pagar nas suas contas lá. Mas não é isso. Dizimar e ofertar é muito mais do que isso. Dizimar e ofertar é um relacionamento de fé. É você crer que Jesus é o Senhor da sua vida, é você crer que a fonte de tudo que você tem, de tudo que você é o Senhor Deus que te formou e te criou. É o relacionamento que parte da fé. A nossa relação com Deus, ela precisa ter a fé como ponto de partida, e aquele centurião tinha isso na sua mente. Ele sabia que Jesus era uma autoridade espiritual, e que existia uma cadeia de comando debaixo dele. E o próprio centurião fala: Senhor, eu não preciso que o Senhor venha aqui, porque eu sei que se o Senhor der o comando, declarar uma única palavra, haverá uma mudança, uma transformação na minha vida, na vida da pessoa que tem uma necessidade, que mora debaixo do meu teto. Aquele centurião entendeu que a relação que ele deveria ter com Deus, com Jesus, era uma relação de fé, e não uma relação de atitudes ou de atos, não uma relação de coisas, de fazer coisas, de cumprir regras e normas. Nós precisamos começar a tirar os sofismas, quebrar todo tipo de religiosidade. Se você acha que você é abençoado só porque você faz isso ou faz aquilo outro, mude o seu pensamento. Saiba que você é filho de Deus, e ao ser filho de Deus, você é herdeiro dele. E o que te torna filho de Deus? Crer nele. Crer que Jesus Cristo é o Senhor. Declarar isso com os seus lábios. O texto de Romanos que eu acabei de ler. Para a salvação você precisa fazer o quê? Confessar e crer no seu coração. Só isso. Acabou. O restante é tudo isso, todo o restante são apêndices, são acessórios. A sua relação com Deus é pela fé. E se não for pela fé, você não vai obter nada. E aí o texto, gostaria que você abrisse aí comigo Efésios 2:13. E aí então, quando nós nos relacionamos com Deus nessa base, na base da fé, na base de crer e saber que ao crer eu me torno filho de Deus, você vai assumir, você vai receber algo em sua vida que vai transformar a sua realidade, transformar a sua situação. Veja o que o texto de Efésios 2:13 diz. Ele diz assim, vamos ler, já que a gente não está com a projeção aqui, vamos ler do 11, 12 e o 13. Diz assim: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios. O gentio aqui eram as pessoas que estavam fora do povo de Deus, que não pertenciam ao povo de Deus. Gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. E que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. A partir do momento em que você confessou que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, é como se você introduzisse nas suas artérias, nas suas veias, o sangue de Cristo. E aí você passa a ser herdeiro, porque você passa a fazer parte dessa família. Aí a sua base de posição, ela se muda, é transformada, ela é alterada. Você passa a ser parte da família. Você passa a ser herdeiro de Deus, porque você tem o sangue de Cristo sobre a sua vida. E o sangue de Cristo transforma as situações na sua vida, transforma as circunstâncias que você está vivendo. É apenas o sangue que pode fazer isso. E esse texto fala que nós, que não éramos judeus, que não éramos da família de Deus, que não éramos do povo de Deus, e éramos assim chamados incircuncisos por aqueles que estavam circuncidados por mãos humanas. Quando eu leio isso, eu entendo por aqueles que faziam as obras e achavam que a obra lhes daria acesso à família de Deus.
Nós éramos chamados gentios, estávamos afastados de Cristo. Nós que cremos em Cristo pela fé, a partir desse momento, o sangue entra em nós e nós nos tornamos um com Deus, um com Cristo, e fazemos parte dessa família, nos tornamos família de Cristo, somos família de Deus. Então, meu irmão, saiba, que você tem o sangue do Cordeiro sobre a sua vida. E se você olhar para alguém que está aí ao seu lado, você vai estar vendo pessoas que são lavadas pelo sangue do Cordeiro, tanto quanto você. E nós somos todos irmãos, somos herdeiros de Cristo, herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus. Herdaremos tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, juntos. Mas isso tem uma diferença entre um e outro. Às vezes você olha e fala, mas por que, Deus, que o Senhor abençoou fulano? Olha a minha situação aqui. Quando você pergunta assim, por que Deus faz isso para outra pessoa, ou faz aquilo para outra pessoa? É como se você estivesse perguntando para Deus, o que eu tenho que fazer para o Senhor, para que o Senhor me abençoe? E Deus não quer que você faça absolutamente nada. Deus quer que você creia nele. Deus quer que você creia e declare isso. Aquele centurião nunca poderia ter chamado Jesus para curar o seu servo se alguém não tivesse em algum momento falado de Jesus para ele. Aquele centurião só tomou conhecimento de que ele poderia herdar algo de Deus no momento em que alguém testemunhou a respeito de Jesus Cristo para ele. Portanto, quando você confessa a outra pessoa que crê em Jesus Cristo, você está se estabelecendo como filho de Deus, como herdeiro de Deus, e você está levando o poder e o reino de Deus a outras pessoas. E é isso que nós precisamos fazer como família, buscarmos mais pessoas, como herdeiros de Cristo, buscarmos mais pessoas. Nós somos aproximados pelo sangue, nós nos aproximamos de Cristo pelo sangue, e ao nos aproximarmos, nós nos tornamos família, nós nos tornamos apenas um. Nós temos, eu, Andréia, como casal, como família, com os nossos filhos, a Isabela está aqui, Davi está ali na sala recebendo a sua aula. Nós entendemos o que é você tirar alguém de uma situação de não pertencer à sua família e receber essa pessoa como família. A maioria de vocês sabem, nossos filhos são adotivos. Por 10 anos nós tentamos e não conseguimos que André engravidasse. Então partimos para esse projeto de adotar. E ao isso se concretizar, 13 anos atrás, pouco mais de 13 anos atrás, eu pude perceber o sentimento que Deus tem quando você aceita Jesus e Ele te recebe como filho. Porque esse amor é um amor que sobrepõe qualquer tipo de sentimento. Quando você é recebido como filho, quando você tem a oportunidade de trazer uma vida para perto de você, investir, cuidar, amar, sem que você tenha tido a oportunidade de gerar, existe um sentimento diferente, especial. E quando você confessa Jesus Cristo, Ele entra em sua vida e Ele transforma você, mas mais do que isso, Ele recebe você. Por isso Efésios 2,13 diz, mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, vocês foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Você está perto de Cristo. O Edson ministrou aqui a respeito do texto de Romanos 8,35, que diz que nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Cristo. Não existe demônio, não existe situação, não existe problema financeiro, não existe problema familiar que possa te separar do amor de Cristo. Absolutamente nada, porque esse sangue pagou todo o preço. E o que você deve fazer? Crer, apenas crer, porque ao crer você vai se aproximar, e você vai se aproximar não por uma obra feita por suas próprias mãos, mas você vai se aproximar pelo sangue
do Cordeiro. Abra comigo Apocalipse capítulo 12, verso 11. O texto diz assim: eles quem? O texto anterior fala a respeito da igreja, de nós que estamos aqui nessa terra, vivendo as nossas lutas. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Venceram quem? Venceram a Satanás e seus demônios, e pela palavra do testemunho que deram, diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem-no os céus, ó céus, e os que neles habitam. Esse texto ele fala que nós somos vencedores pelo sangue do Cordeiro. O sangue nos aproxima de Cristo, e o sangue nos dá a vitória. Não importa o tamanho do seu problema, meu irmão, não importa o tamanho da sua dificuldade, não importa o tamanho das lutas que você tem enfrentado, não se concentre nas lutas, não se concentre no problema, se concentre no único ponto que pode te dar a vitória, que é o sangue de Cristo sobre a sua vida, é Jesus Cristo em sua vida. Apenas através dele você pode ter vitória. Saiba então, fazendo um resumo do que eu falei até o momento, todos nós temos algum tipo de necessidade, todos nós temos algum tipo de situação em que nós precisamos resolver, todos nós enfrentamos problemas e lutas, e a salvação que nós buscamos, a solução dos problemas que nós buscamos, ela não está nas obras que nós fazemos, ela está em crer na pessoa certa, da forma certa, crer em Jesus Cristo. E quando nós fazemos isso, colocamos a nossa fé no Filho de Deus, colocamos a nossa fé no que aconteceu naquele madeiro 2000 e poucos anos atrás, quando nós colocamos a nossa fé nisso, aí então o sangue do Cordeiro vem sobre nós. E nesse momento, nós nos aproximamos de Deus, temos acesso ao trono da salvação, temos acesso ao Santo dos Santos, ao trono de Deus, e temos vitória em nós, alcançamos a vitória. E o último aspecto que eu quero compartilhar com você nesse momento da palavra, gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, versos 45. Quero ler aqui 12 versículos, até o 56. E eu quero colocar o último aspecto desse pensamento que eu estou compartilhando com você. O texto diz assim: está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus, todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Jesus estava dizendo isso. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. E aí Jesus fala: eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu sei que esse discurso de Jesus, ele é um discurso estranho, né? Meio canibalizado assim, né? Meio estranho de se ler. Mas Jesus estava dizendo a respeito de crer nele e recebê-lo como Salvador. O pão e o vinho, o pão e o sangue, ali naquele momento, representavam a única condição de vida para a humanidade. Jesus, nós sabemos que o seu corpo é representado pelo pão, e o seu sangue é representado pelo vinho. Nós aqui na ceia usamos o suco de uva. Hoje é um dia de ceia. Nós precisamos entender que tomarmos a ceia é mais do que um mero ritual.
Tomarmos a ceia significa que nós pertencemos a algo, que nós somos parte de algo. E nós somos parte do corpo de Cristo. E quando nós somos parte do corpo de Cristo, isso significa que nós somos parte uns dos outros. Então, voltando aqui, vou retomar o meu pensamento, a minha linha de raciocínio, para que você não fique perdido. Todos nós temos necessidades. Nós temos um único caminho para buscar a solução, que é Jesus Cristo. Agora, a nossa relação com Jesus depende não do que fazemos, mas sim de como cremos nele. E ao crermos nele, recebemos o sangue, nos tornamos herdeiros. Ao recebermos o sangue, nós temos vitória sobre as nossas lutas. Mas mais do que a vitória, um passo além disso, nós nos tornamos um corpo. E nós somos um. E aí, como igreja local, como corpo de Cristo, em toda essa cidade, em todo esse estado, em toda essa nação, no mundo todo, nós somos um. Quando um de nós sofre, o corpo sofre. Quando um de nós passa por um problema, todos nós vivenciamos esse problema. Quando um de nós alcança uma vitória, todos nós somos vitoriosos. E isso nós temos que ter consciência. Isso tem que estar na nossa mente. Quando você sai da sua casa para vir para um culto de celebração como esse, você não está simplesmente cumprindo um ritual religioso de estar aqui, de ouvir a palavra, de cantar alguma coisa. Terminou aqui, você cumprimenta algumas pessoas, vai para a sua casa, ter a sua refeição e amanhã começa a trabalhar novamente, tudo igual, uma rotina. Não, não é isso. Isso é o que nós vemos. Isso é o que aqueles religiosos lá, amigos do centurião, diriam para Jesus. Pô, Jesus, abençoe aqui essa família. Todo domingo eles estão lá na aba, sentadinhos ali, sempre na mesma cadeira. Todos os domingos, quando tem o louvor, eles erguem as mãos. Abençoe eles por isso. Mas não é apenas isso. É o relacionamento que nós temos como corpo. É o fato de nós sermos um em Cristo. É o fato de nós pertencermos, termos o mesmo sangue em nós, que é o sangue do Cordeiro. Isso nos torna um. Isso nos faz sermos um corpo. Isso nos faz sermos um em Cristo. E Cristo nos torna, por estarmos em Cristo, isso nos torna herdeiros de Deus. E você é herdeiro daquilo que Deus tem, porque você está em Cristo. Quando Jesus falou, o último versículo que eu li, o versículo 56, ele fala: todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Ele estava dizendo: nós somos um. Nós somos um. Nós somos um ramo da videira verdadeira. Nós fazemos parte de um dos galhos, estamos ali ligados, enxertados nessa videira. Por que nós fomos enxertados ali? Porque um dia nós cremos em Jesus. E ao estarmos ali nessa videira, somos nutridos por ela. A seiva que corre, o sangue que corre por dentro dessa árvore, nutre as nossas vidas. Quando você está dentro do corpo, quando você participa do corpo, você é fortalecido. Aí quero fazer um parênteses aqui, falar um pouquinho mais como corpo, de uma maneira mais resumida, vamos dizer assim, nós como corpo local, como igreja local, como uma extensão do corpo de Cristo que tem a responsabilidade de implantar o reino de Deus nessa cidade, neste lugar. Nós como corpo temos diversas atividades, temos diversas ações e situações que nós podemos nos envolver e fazer parte, e nós sermos uns com os outros. A mais básica e mais importante delas é o grupo familiar. Quando você quer fazer parte, ser nutrido, receber o sangue que vem dessa seiva, vá à reunião do grupo familiar. Participe dessa reunião. Eu sei, você pode me dizer assim: mas nós estamos no recesso. Estamos, e mais algumas semanas retomaremos. Por isso eu quero incentivar você. Na semana ali do dia 19 de fevereiro, 19 é uma segunda, naquela semana até o sábado seguinte, nós retomaremos as reuniões dos grupos familiares. Quando você participa da reunião, vai com o coração aberto, coloca as suas necessidades. Quando você coloca ali na reunião os seus desejos, quando você está ali e ouve as necessidades do seu irmão e ora por ele, quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo com que o sangue esteja agindo.
O sangue no nosso organismo, fisicamente falando, ele precisa ir em todas as áreas, em todos os lugares. Para quê? Por que o sangue vai em todos os lugares? Para levar vida. Para levar vida. Se você puser um garrote na mão aqui, bem no pulso, e apertar bem, em alguns minutos, a mão começa a ficar roxa. Por quê? Porque parou de entrar sangue. Ao parar de entrar sangue, começa a necrosar. E ao necrosar, necrose é morte. Quando você participa de uma reunião do grupo familiar, você está abrindo espaço na sua vida, está soltando o garrote da sua mão para que o sangue entre, oxigene a situação, oxigene a sua vida, e você possa alcançar vitórias ali. Ontem nós tivemos o culto de curas e milagres. Todo primeiro sábado do mês nós temos esse culto. Quando você vem e participa desse culto, você está dando espaço para que o sangue toque a sua vida, para que você possa ter vida, receber vida. Nós, como igreja local, temos diversas atividades. Todos os domingos, às 17h15, no prédio aqui ao lado, no templo aqui ao lado, numa das salas da IBI, existe um grupo de irmãos que se reúne para orar por esse tempo de culto. Quando você está ali e participa junto, você deixa que o sangue do Cordeiro passe sobre a sua vida e leve vida para você. Quando nós participamos da celebração, quando você se envolve em alguma atividade, envia os seus filhos para participarem da IBI, do Junad, envia os seus filhos que são jovens para virem para os jovens, faz com que eles participem de todas as atividades da igreja. Quando isso acontece, o sangue do Cordeiro vai se esparramando sobre nós, porque somos um corpo. E o corpo sem sangue fica morto, ele morre. Então nós precisamos estar juntos, unidos. E aquele centurião, ele sacou isso, ele entendeu isso. Porque quando ele fala para Jesus, eu sou um homem sujeito à autoridade. Ele estava dizendo, Jesus, eu sei que o Senhor está estabelecido sobre um local, e abaixo do Senhor existem outras pessoas, existem autoridades. Se eu me submeter debaixo dessa autoridade, eu vou receber o fluxo de poder aqui. Vai vir sobre a minha vida o poder de Deus. Vai vir sobre mim a graça e o favor de Deus. Vai vir sobre a minha vida o poder. Ele entendeu isso. Quando nós entendemos isso e nos submetemos às autoridades que existem sobre as nossas vidas, autoridades espirituais, a liderança do grupo, ao pastoreio do grupo, a liderança da igreja, quando nós entendemos isso, nós percebemos que o poder de Deus flui através das nossas vidas e vem em nós, vem até nós, vamos dizer assim, né? Vem até as nossas vidas. Isso faz parte, nós devemos entender isso dessa forma, porque quando fazemos isso, nos sujeitamos a Cristo, aí o sangue do Cordeiro desce sobre nós, aí o sangue do Cordeiro vem. Ouça esse texto, a palavra de Deus diz assim, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, é como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba do profeta, a barba de Arão, e vai até a gola e das suas vestes, e como o orvalho do Hermon, ele desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. Quando você vem e participa do corpo, quando você se relaciona como corpo, aqui o Senhor ordena a bênção. Então, muitas vezes, nós queremos ficar isolados, queremos ficar afastados, queremos nos isolar, e aí você se torna vulnerável para ser abatido pelo inimigo. Mas quando nós estamos juntos, como grupo, como corpo, como membros do mesmo corpo, aí nós temos força. E aqui o Senhor ordena a bênção. A mensagem que nós passamos no domingo passado, Pio ministrou. Se você não teve no culto domingo passado, nós ministramos uma mensagem do Pio. Vá na internet, entre lá no site da Comunhão Cristã aba.org.br, busque essa mensagem, é uma mensagem muito importante. Ele fala um pouco a respeito disso, né, que o leão, ele não é o maior animal, o animal mais poderoso que tem na savana africana. Mas ele usa uma estratégia para que ele possa abater um gnu, ou um boi, ou uma girafa, ou um elefante,
ou um rinoceronte, que são animais muito maiores do que ele. Ele simplesmente vai conduzindo e separando a manada. E quando ele vê um animal afastado da manada, aí eles atacam aquele animal afastado. E é isso que acontece. Muitas vezes nós entramos num ciclo vicioso, negativo. Ficamos bronqueados uns com os outros, temos um problema. Porque viver junto, conviver, pressupõe que nós vamos expor as nossas opiniões e ouvir as opiniões de outros. E às vezes podemos nos desentender. Mas quando isso acontece, deve haver o perdão. Porque o sangue representa o quê? O perdão. Se o sangue está presente, nós perdoamos. Agora, quando nós nos desentendemos e nos afastamos, aí o sangue não está presente, aí não há perdão. Mas ao nos afastarmos, nos tornamos vulneráveis. Precisamos permanecer juntos, usufruindo do sangue, usufruindo desse momento tão importante, usufruindo de estarmos juntos a cada culto, a cada reunião de grupo, a cada programação, a cada atividade, fortalecendo uns aos outros. Nesse período de recesso, liga lá para o seu irmão, pergunta se está tudo bem, manda uma mensagem. Hoje em dia não tem nem como dizer para os outros que não dá tempo, né? Às vezes você fala assim, não deu tempo de te ligar, né? Daí o cara pensa assim, mas naqueles grupos de WhatsApp escreveu tanta coisa, né? Deu tanto tempo de escrever no WhatsApp, não deu tempo de dar uma ligada, né? Ou de mandar uma mensagem para mim. Hoje em dia a internet, ela nos denuncia. Então nós precisamos conviver, viver juntos, termos um tempo de comunhão. Hoje é uma noite especial, por conta da ceia. Gostaria de chamar o louvor. Quero já finalizar aqui esse pensamento. Vou mais uma vez resumir para você, para que você entenda aquilo que eu expus aqui hoje. Todos nós temos alguma necessidade. O ser humano tem necessidades. Nós somos carentes de algum tipo de situação, ou emocional, ou física, na nossa saúde, ou financeira, ou de qualquer tipo de ordem. Nós temos necessidades. Isso está representado aqui, quando eu leio Lucas capítulo 7, onde diz, versículo 2, que o servo de um centurião estava doente, quase à morte. Isso mostra que nós temos necessidades. Porém, a solução para as nossas vidas vem através de Cristo Jesus. Mas o que eu tenho que fazer para Jesus? Nada, você tem que crer nele. Ao crer em Jesus, você passa a acessar o sangue do Cordeiro. O sangue te aproxima de Cristo, te põe dentro da família. O sangue te dá a vitória. O sangue te faz ser um em Cristo e te faz ser um com os irmãos que estão aqui. Essa é a minha mensagem de hoje. Simples, não tem nenhum mistério, talvez não tenha nenhuma novidade, mas é algo que nós precisamos pensar, porque nós precisamos entender que nós somos um. Nós precisamos entender que se nós não ajudarmos uns aos outros, nós não alcançaremos vitória. Nós precisamos entender que amar quer dizer se relacionar. E Jesus, Ele nos ama e Ele quer se relacionar conosco. Ele quer vir sobre nossas vidas. É o que eu falei no começo. Se você pensa em dedicar 1 hora de oração todos os dias, só faça isso se você deseja se relacionar com Cristo. Se você for fazer isso porque quer algo em troca dele, não, você vai perder o seu tempo e você não vai ter a atenção de Cristo. Esse centurião, ele me ensinou muito, principalmente com 2 frases que tem aqui. Versículo 7, Lucas 7, quando diz assim: por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. E aqui quando o centurião diz assim: mas diga uma palavra e o meu servo será curado. Meu irmão, hoje é o dia que Jesus vai dizer uma palavra a respeito da sua vida. E hoje é o dia que você vai ter uma solução estabelecida sobre a sua vida. Hoje é o dia. Por que hoje é o dia? Porque hoje você entendeu que é crer em Jesus. Porque hoje você entendeu como esse centurião, quando ele disse assim: pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob meu comando. Quando eu digo a um vai, e ele vai, venha, e ele vem, diz ao outro, ou digo ao outro faça, e ele faz. Você precisa entender que existe uma cadeia de autoridade, e quando você está no corpo, existe um cabeça. Esse cabeça é Jesus Cristo.
E se você está no corpo e crê em Jesus, o cabeça hoje vai ordenar a palavra de cura e de restauração sobre a sua vida. Hoje é o seu dia. Hoje é o dia de ter restauração. Hoje é o dia de você vencer, de todas as derrotas serem tiradas de lado. Hoje é o dia de conquistar algo. Hoje é o dia em que você, como parte do corpo, vai obter vitória. Só que essa vitória não é sua. Essa vitória é nossa, porque somos um. Estamos no sangue. Somos um pelo sangue.